Perfeito. Certo. É isso mesmo. O Gabi, tem alguma participante que queira fazer alguma pergunta para nós? Eu Fazer estou alguma vendo pergunta? aqui, tem o J. Cristiano, mas eu acho que ele está respondendo ao Esdras, né? Até que ponto esse fator social é preponderante? Até que ponto é você ou os outros? Então, eu acho que eles estão, eu não sei se eles estavam falando a respeito do que a gente está falando aqui. Se o Certo. Cristiano quiser fazer uma pergunta para a gente, mas eu acho que eles estão respondendo, né? Entre Enquanto eles eventualmente formulam alguma pergunta, falou sobre a morte. Eu me lembrei de um episódio. Uma só vez na minha vida, eu tive a infelicidade de entrar numa dividida de Facebook e discutir. Você já falou essa história pra gente. Vocês conhecem essa história? Eu vou contando, eu não vou falar nome, nada, melhor não. mas foi uma coisa assim, tão profícua, porque eu aprendi que não vale a pena, né? E eu aprendi que eu estava sendo algoz de mim mesmo. Pô, eu aprendi que eu estava sendo arbitrado. Deixa o indivíduo manifestar o que ele quer manifestar, né? Mas eu me senti um professor, colega nosso de faculdade, fez uma colocação acerca de um determinado tema, uma brincadeira envolvendo uma determinada categoria metafísica, uma entidade, Digamos uma isso. categoria metafísica. E eu falei assim, olha, essa entidade que você cita não é bem isso, ela é considerada um deus, você é um formador de opinião, você que tem um discurso alinhado com o engajamento social, com essa sua colocação, você reforça o preconceito às religiões de matriz, reforça os preconceitos às religiões de matriz africana, né? E fiz um texto, não sei onde que estava com a minha cabeça, de responder uma postagem no Facebook, e era perto das 3 horas da madrugada, um horário periclitante para aqueles que creem no mundo sobrenatural, né? Eu tive insônia e fui papirar ali, fui rolar a barra de Facebook e vi aquela postagem e entrei na dividida. E essa pessoa começou uma luta e uma. Só que ela falou assim para mim, essa pessoa: olha, é Eu não lembro. brincadeirinha, é brincadeirinha. Como Diógenes, o cão, falava, dessa vida a gente não leva a nada. Aí citou Diógenes para reforçar. Aí eu digitei, mas logo que eu digitei, eu deletei. Eu falei assim: a questão não é levar, a questão é deixar. O que separa um homem do outro, como se mensura um ser humano do outro, não é aquilo que ele leva, e sim aquilo que ele deixa. Então eu não tenho uma visão tão consumista combatida pelo senhor, o consumismo, de levar. Eu não quero levar nada. Eu quero deixar. Quero deixar minha descendência, quero deixar árvore, plantar árvore, quero deixar algum livro escrito, um bom conselho, uma boa palavra. Eu quero colocar na minha lápide aquele que passou por aqui sempre tentando errar menos. É isso que eu quero deixar. Sempre tentando errar menos. Eu não me arvoro, porque eu me reconheço um sujeito falho, até pela minha própria condição de ser humano, não estou sendo humilde, não. Mas eu não me contento, e a cada dia que passa, eu luto para errar menos. E tenho a utopia de conceber a vida como uma progressão evolutiva e evolução na justa medida em que eu restituo. Porque sem que nós percebamos, o nosso silêncio é um erro, a nossa conivência é um erro, a nossa covardia é um erro, a nossa falsa paixão é um erro, o nosso falso flerte é um erro, a nossa tendência a gerar expectativas nas pessoas com as quais convivemos, segundo os mais variados
motivos, é um erro tremendo. Gerar expectativa no próximo apenas para um motivo fugaz é um erro tremendo. Então, nós já nascemos com o signo do erro, né? Nós nascemos enquanto espécie, nós somos, a própria evolução não é um erro do gene, um erro de um gene que codifica errado e aquela espécie mutante se adapta. Darwin explicou isso para a gente. A condição principal da evolução é o erro. Então eu não quero levar nada, eu quero deixar. Eu digitei, o amigo, ou amiga, não sei, pode ser uma mulher, um homem, que eu entrei lá. A questão não é o que eu vou levar, a questão é o que eu vou deixar. E o que você está deixando contradiz todo o seu discurso libertário. Aí eu deletei, graças a Deus, errei menos. Porque não adianta, no Facebook, nas mídias sociais, não existe diálogo, é monólogo. Onde as pessoas extravasam tudo aquilo que elas não conseguem em termos de consideração, respeito e atenção, muitas vezes no ambiente doméstico, familiar, laboral ou social. Você está generalizando? Estou generalizando, tem direito a generalizar. Se alguém pensar diferente, me desculpe. Mas é um momento em que a pessoa é o pequeno tiranete das redes sociais. E fazem os haters, né? E cometem esse espetáculo patético de ficar cancelando os outros. Ainda mais citando Diógenes, sendo um grande conhecedor de filosofia, né? Pois é, né? Eu tenho uma pergunta. Né, Jorge? Tem muitos pensadores, filósofos, que são filósofos de frase, né? Eu já falo, eu não sou filósofo, eu sou advogado, meu Deus do céu. Eu sou crítico literário e advogado. E alguns anos atrás, eu era um trabalhador da roça. Eu sei capinar bem um campo, sei roçar, sei fazer acero, sabe? Eu sei trabalhar no campo. Isso eu sei fazer. Dirijo muito mal. Agora... Tamo junto, Alexandre. Tamo junto. Agora, o indivíduo se arvorar, né, galera? Gera expectativa nos alunos. Os caras um crânio e solta uma bravata dessa. Não. Esse, na visão de Padre Vieira, seria o mau ladrão. Nossa, Alexandre. Essas profundezas do inferno de Dante. Que merece uma live. Dante merece uma live aí, hein? Meus queridos, vou para uma pergunta do Cristiano. Cristiano, ele fez a seguinte pergunta. Minha dúvida é, até que ponto o ambiente nos influencia para tutelar a arte? Pois o discurso do fator social é meramente objetivo e ignora a individualidade. Obrigada, Cristiano. Com você. Cristiano, a sua pergunta a sua pergunta é tema de um mestrado e um doutorado. Eu não sei quem é o Cristiano, profissional, intelectual. Eu sei que é uma pessoa que se mostra, pela pergunta, muito inteligente, né? Se você tiver no mundo acadêmico, a resposta dessa pergunta vai dar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Até que ponto, pelo que eu entendi, né, o entorno social dá garantia, dá caução para que nós não desgarremos daquilo que é universal na arte e caiamos num relativismo reificante, coisificante da arte, né? É uma pergunta que eu vou responder com o meu senso comum. Demandaria muita pesquisa sociológica. É um campo específico da literatura, inclusive, que eu não me dediquei. Eu me dediquei à mitopoética, mas é um campo com um nome próprio e epistemologia própria, chamado Sociologia da Arte, ou literatura sociológica ou Sociologia da Arte. Né? É muito importante a sociologia. Eu vejo que não há a menor preocupação em termos de políticas públicas sinceras de se manter numa tradição de respeito, de deferência, de fruição da arte como um direito fundamental, a partir vamos falar aqui, desde sempre, não a partir, mas desde sempre, mas a partir da Constituição de 1978 para cá.
Porque antes a educação era elitista, muito elitista. E minha mãe, lá na época, antes de 88, a tia Toninha de vocês, ela me contava que na escola pública ela aprendia francês, alemão, latim e inglês. Minha mãe, até hoje, aos 83 anos, canta a Marseillaise, o hino da França, canta Regina Coeli, a Rainha do Céu, em latim. Fala italiano. Impressionante, italiano. E era a escola pública. Só que tem uma versão, a gente tem que ir com cautela. A escola pública era a educação para poucos. E esse modelo tinha que ser combatido. Era elitizante mesmo, né? A minha mãe era filha de uma costureira. E minha avó falava, se você não tirar 10, eu te tiro e te ponho em uma fábrica têxtil. Imagina uma menina de 13 anos, uma criança, ter que estudar para não ir parar numa fábrica têxtil, trabalhar 15, 16 horas por dia. Tá. Educação era para poucos. Com a Constituição de 88, e posteriormente, com a LDB, com esses movimentos progressistas necessários de inclusão social, necessários, eu entendo como educador que houve uma perversão da educação, e a educação passou a ser um populismo educacional, em que a educação é para todo mundo, mas qualidade para ninguém. Então, na minha visão, Cristiano, de 88 para cá, as coisas se politizaram no pior sentido da palavra política e se tornaram popularizantes. Houve um populismo que, a ponto de você, eu falo como ex-professor que fui de literatura, você entrar em sala de aula e o seu coordenador falar assim, não dá aula desse autor não, porque não cai no vestibular. E olha que eu dava aula em escolas particulares, da fina nata da sociedade cruzeirense, de gente que tinha muito dinheiro e tem, aqui dentro do nosso planisfério, do nosso cenário socioeconômico, tá? Então, aquilo que eu lhes disse, o professor não é valorizado desde os tempos coloniais. Tem uma obra muito importante, a História da Educação Brasileira, Macir Gadotti. O professor não tinha, na época de Dom Pedro II, não tinha 10 professores de latim no Brasil. Você imagina isso? Um tamanho de um continente não tem 10 professores de latim na época de Dom Pedro II. Então o problema é antigo. A questão é que, enquanto o Brasil brincar de fazer educação, e enquanto o brasileiro acreditar que acesso a escolas ou faculdades é igual a educação de qualidade, nós vamos viver é que nem girar em torno do próprio eixo. Não há política pública que dê caução para que nós consigamos, de primeiro, entender, porque ninguém ama sem entender. Primeiro entender, para depois amar. Né? É assim que eu penso, Cristiano. George? Então, muito boa a questão do Cristiano entre essa individualidade e coletividade. Como o Alexandre falou, é uma questão que daria um livro, daria uma dissertação de mestrado. Cristiano, tem um livro muito difícil de encontrar no Brasil, é de um autor romeno, salvo engano, chama As 6 Doenças do Espírito. É Constantin Noica, salvo engano, que é o nome do autor, muito difícil de se encontrar no Brasil. Ele é contemporâneo de Mircea Eliade, outros grandes mitólogos. E esse livro, As 6 Doenças do Espírito, ele fala exatamente essa contraposição que existe entre o indivíduo como um ser pensante, como um ser com vontade própria, como individualidade destacado da coletividade e a coletividade em si, que é tudo aquilo que nós já recebemos quando nós chegamos a esse plano, digamos assim, que é a nossa sociedade ao qual nós estamos inseridos, que é o nosso meio de vida, que é a nossa vida em si. Então essa contraposição, Cristiano, para você não tornar-se um homem massa, lá de Ortega y Gasset, para que você não seja levado por uma massa, busque sempre o conhecimento. Busque o conhecimento. Novamente, desculpe. Busque o conhecimento. Fuja. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, falava aos meus alunos, quando eu era professor, fuja sempre do lugar comum. Fuja do pensamento fácil, fuja do efeito manada.
é das pessoas que levam você a tomar determinada atitude sem que você raciocine sobre aquilo. E a questão da arte é da mesma coisa, da mesma forma. É fugir desse conceito massificado de arte, como muito bem pontuado pelo Alexandre, esse conceito massificado de educação, que de educação não tem nada. Isso é muito mal o ensino porco, feito de qualquer jeito. Isso é o que nós temos hoje, o ensino. E falo isso em escola particular, pública. Sou oriundo de escola pública, tal qual a Gabriela estudei minha vida toda aí no Oswaldo Cruz. Uma questão horrível, uma militância, um negócio pavoroso. Até conversava com a Gabriela hoje na hora do almoço. E tem outro livro também, Cristiano, que vai te ajudar a ter essa relação entre o indivíduo e o coletivo. É um livro de um amigo chamado Personalidade e Pertencimento, de Bernardo Guimarães, um colega do MPT. Ele escreve muito sobre cultura, sobre ciclos, sobre conservadorismo, progressismo. Se chama Personalidade e Pertencimento. Inclusive, eu terminei de ler tem uns 10 dias, 15 dias. Ele fala muito dessa contraposição entre o individual e o coletivo, como o coletivo influencia o individual e como a gente precisa ter essa liberdade de pensamento, essa liberdade de raciocinar o mundo com a nossa própria mente, e não ser levado por essa horda aí que a gente está vendo e que no final parece uma horda de bárbaros, né? Hoje tudo é massificante, tudo, ensino massificante, etc. Tem que buscar essa individualidade. É você e seu meio. Pode se esquecer disso. Mas a individualidade ela tem que pautar a nossa vida, e a individualidade a gente só consegue através da busca do conhecimento. Conhecimento sério, fontes sérias, fontes verossímeis, entendeu? Porque a sociedade não chegou do nada, a gente não caiu aqui de paraquedas. A gente não é um mero acidente da matéria, que nada nos antecedeu. Então, essa contraposição, ainda que dentro do conceito de cultura, ou dentro do conceito de educação, dentro do conceito de literatura, entre o individual e o coletivo, ela existe, mas você tem que buscar sempre a autonomia do conhecimento e, principalmente, como dito, estudando os clássicos, estudos clássicos, Santo Agostinho, Padre Antônio Vieira, entendeu? Estuda a literatura clássica, que diz sobre o povo, diz sobre a história da humanidade, Shakespeare, Dostoiévski, etc. Com certeza. Eu quero agradecer, cumprimentar a doutora Larissa, que chegou aqui, querida. Agradecer a Vivi também, colega, desculpe, Gabriela, a Vivi, colega de faculdade, aí, que mandou uma mensagem aí, de época lá dos Idos de Barra Mansa. Um abraço, Vivi. Boa. Quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui durante toda a live, que participaram, que, de certa forma, enviaram perguntas. Algumas pessoas enviaram algumas perguntas aqui que já foram sanadas durante a nossa live. Quero agradecer especialmente ao George e ao Alexandre, porque a gente sabe que o maior ato de amor é ceder o tempo que a gente tem. George sempre fala isso, a questão do tempo, né? Não há um presente maior para outra pessoa, para a humanidade, do que você ceder um pouco da sua essência através do tempo que você está cedendo. Então, eu sou muito grata a vocês dois, grata a todos que também cederam tempo aqui para a gente. Quero deixar um abraço muito forte, foi de muito, mas muito aprendizado também para mim. Vamos ter outras lives também em continuidade desta daqui, em específico, com certeza, depois desse ciclo de palestras, porque há muito a ser dito, com certeza. E quero passar as considerações finais e já deixar um forte abraço e um obrigado. Gabriela, eu gostaria de agradecer você, ao Jorge, a todos que participaram, ao pessoal do suporte da Redoma, né, a toda a equipe aí congraçada no ideal de educação, né, que é um ideal pedagógico, um ideal tão precioso e necessário, né? Tão precioso e necessário. Eu ouso dizer, até contradizer a Jesus Cristo, que fora da educação não há salvação, sabe? Até para ser caridoso tem que ser educado para exercer a caridade. As virtudes se ensinam. A criança não nasce de per si com essas virtudes, ela nasce com tendências, mas as virtudes se ensinam.
Então, como pressuposto para ser caridoso, há de primeiro ser educado. Então, o trabalho da educação, para mim, é de mais alta relevância e o que mais próximo se assemelha à sacralidade. Há tanto que o próprio Jesus, a todos os títulos, recusou. Deus, Elias, Rei dos Reis. A um, porém, ele acolheu para si, mestre, magíster, professor, educação. Jesus foi o grande professor do mundo bárbaro, um professor que tinha um conteúdo programático, um inventário, uma só palavra, caridade. E caridade vem de caritas, de amor, de coração. Né? Esse amor mais dilatado, esse amor cujos raios tangem ao infinito. Então, Gabriela e George, muito obrigado pela oportunidade de eu falar, né? E a todos que acompanharam, muitíssimo obrigado. E na próxima live, vai ser quarta-feira, Gabi? Quarta-feira que vem, né? Na próxima live nós vamos tratar de um conto de Guimarães Rosa chamado A Benfazeja. Eu vou fazer um pedido para você, faça um favor para você na sua vida. Leia esse conto, A Benfazeja, de João Guimarães Rosa. Baixa na internet, procura que você vai encontrar. É um conto muito trabalhado pela crítica literária. A Benfazeja. Benfazeja. Se dê esse presente ao seu espírito, né? Eu até proponho a Gabriela e Jorge, nos próximos eventos, a gente lançar antes do evento uma lista prévia de leitura para os nossos colegas irem lendo e para que isso realmente vire uma congregação de leitores dialogantes, né? Muito Jorge, bom. obrigado mais uma vez, Gabi. Gente, um abraço. Muito obrigado. Certo. Só agradecer a todos aí, a Gabriela especialmente, o Alexandre especialmente. É sempre um privilégio estar conversando com vocês, trocando uma ideia e aprendendo sempre, né? As pessoas que estiveram, que gastaram o seu precioso tempo. É realmente o que a gente tem, uma das coisas mais preciosas é o tempo, né? A gente tem que saber usá-lo com muita sabedoria, né? E usar o tempo trocando ideia como assuntos que fogem desse lugar comum que estamos vivendo, conversar sobre assuntos que com certeza, no mínimo, faz com que a gente pense a nossa existência, pense a realidade de uma forma diferente. É sempre um privilégio. Eu sou um privilegiado aqui de estar conversando com o Alexandre, com a Gabriela, de trocando essa ideia, e com também os colegas aí, ouvintes, que nos brindam com a presença, com o tempo sagrado e com as perguntas sempre muito bem-vindas. Então, aguardo todos na quarta-feira que vem. Uma boa noite aí e muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Forte abraço a todos.